Boa tarde aí, pessoal, dando sequência aqui na apresentação dos equipamentos que a gente vai ver essa semana, né? Temos aí os fornos industriais, que são equipamentos que são utilizados para fornecer calor em alguma corrente do processo, para poder aquecer esse produto, dessa corrente, esse fluido que está passando ali por dentro dos tubos do forno industrial. Você, para fazer isso, tem que queimar combustível no forno, tá? E esse calor radiante, né, fruto da queima, ele vai aquecer diretamente ali a tubulação que está passando o fluido a ser aquecido. E esse fluido aquecido ele pode ser utilizado em várias etapas do processo para separação de componentes de uma mistura ou para pré-aquecimento de um fluido que tem que entrar em algum outro equipamento, etc. Vamos falar aí dos tipos dos fornos, né, descrição deles, falar um pouco sobre esse equipamento do forno, que são os queimadores, são essenciais, né? Falar da medição de temperatura e dos materiais que são usados em fornos. Aí na indústria do petróleo, né, indústria petroquímica, em diversas fases do seu processo, o produto ele necessita ser aquecido antes de entrar em torres, vasos ou reatores e efetivamente iniciar uma transformação controlada. Então, o processamento efetivamente do fluido ele não ocorre no forno. O forno é como se fosse um equipamento auxiliar. Assim como também o trocador de calor, o permutador de calor, ele também é auxiliar no processo. Então, quando você deseja aquecer alguma coisa, você passa esse fluido no forno, mas você quer aquecer ele sim para a sua finalidade de processamento. Esse aquecimento ele é promovido por equipamentos industriais chamados fornos, fornalhas, são chamados também na indústria de retorta, aquecedor, entre outros. Né? São projetados para aquecer uma dada carga. Quando a gente fala carga, é um produto chegando no equipamento. Um produto no estado líquido, no estado gasoso, um fluido chegando ali. É a carga daquele equipamento ou a carga da unidade. Com chama indireta ou direta pela queima dos combustíveis dos maçaricos e aquecimento de carga ou produto, que passa internamente nos tubos. Então é sempre essa configuração. Você tem tubos, semelhante ao permutador de calor, por onde passa o fluido. Só que no permutador de calor, por exemplo, você troca com um outro fluido que está no casco. Aqui, o que está por fora dos tubos é uma câmara de queima. Então a queima direta dessa chama lá do combustível nos maçaricos é que aquece as tubulações e, consequentemente, o produto que passa dentro dele. Na maioria dos casos, são equipamentos críticos para a campanha de sistemas operacionais, pois pela dependência dos mesmos determina-se a parada das unidades. Então, são equipamentos assim, importantes. Né? Quando você realmente tem que gastar combustível para fornecer calor para alguma coisa, porque há necessidade daquilo ali, aquilo ali é crucial para que haja processamento. O processamento não vai ocorrer se você não conseguir atingir aquela temperatura daquele fluido. E aí você, né, o forno é essencial para determinar isso, a planta vai estar ou não operando e atingindo seu objetivo. Os três principais tipos de forno são classificados segundo a posição dos tubos da serpentina de aquecimento. Tem o horizontal, que os tubos são distribuídos horizontalmente nas seções do forno. Essas seções elas são algumas regiões ali internamente do forno. Existem numerosos modelos de projetos desse tipo. A seguir é apresentada a figura de um forno horizontal em corte. Então essas imagens que são mostradas aqui, o que é? É uma estrutura do forno, né? Você vê que na indústria o que é comum você ter um forno em aço inox, em aço carbono por fora, e internamente, na parte onde tem a queima, é material refratário. É como se fosse cerâmica ali, de tijolinhos de cerâmica, que são tijolos refratários feitos com um certo tipo de composição de cerâmica que faz com que ele aguente altíssimas temperaturas sem trincar e sem perda de calor para o ambiente externo, o que garante uma altíssima eficiência. Tá? Esse mesmo processo, né, essa mesma situação construtiva é típica também nos equipamentos chamados caldeira. Tá? Mas então o forno ele tem regiões diferentes e a posição com que os tubos passam nessas regiões é que determina se o forno é horizontal. Como vocês estão vendo aí, é como se ele tivesse fatiado no meio, né? A visão em corte de um forno,
você vê como se os tubos, bolinhas brancas e bolinhas pretas aí. Então, esses passes que nós tínhamos lá no trocador de calor, nós também temos no forno. São os passes do forno. Então, o preto é como se tivesse a tubulação entrando, ele faz a volta e sai pelo branco. Então, é como se a gente estivesse olhando os tubos aí que foram serrados no meio para essa visão em corte. Isso porque estão horizontalmente à posição do forno. O forno é sempre alinhado para cima, né? Da base até a chaminé. E transversal a isso, você tem os tubos passando no forno horizontal. E aí, tanto na câmara de radiação, que são essas duas câmaras de baixo aqui, onde ficam os queimadores instalados, tá? Como na câmara de convecção, o forno horizontal tem o alinhamento dos tubos na horizontal. O vertical, que os tubos da serpentina de aquecimento são posicionados verticalmente, tanto na seção de radiação quanto na de convecção. Aí vocês veem aí, ó, que a estrutura é diferente. O que acontece? Você tem um queimador lá embaixo, esse queimador fornece o calor numa câmara, como se fosse um cilindro, e na parede desse cilindro você tem ali os tubos. Então o fluido está circulando numa tubulação, entrando por baixo, saindo por cima, entrando por baixo, saindo por cima, entrando por baixo, saindo por cima. Ele circunda todo o cilindro, que é essa região aí da base do forno. Então essa seção de radiação, que é onde fica o queimador, ela emite um calor radiante para as laterais do forno, aquecendo o fluido que está passando dentro dos tubos. Quando ele vai para a parte de convecção, que é onde os gases da combustão aquecem, né, saem pela chaminé, você tem um segundo estágio de aquecimento. Então o fluido passa pelas tubulações também na vertical, e as paredes dessa região aí de convecção também são aquecidas agora pelos gases da combustão, e aumenta ainda mais a temperatura do fluido que está circulando na serpentina ali, nos tubos, né, nos passes, na região de convecção, uma vez que eles já passaram, já foram aquecidos também pela de radiação. E no final, os gases desse fluido da queima, eles saem pela chaminé. Né? E o misto? O misto, os tubos da serpentina de aquecimento na seção de radiação são verticais e na de convecção são horizontais. Então tem uma outra imagem aí que mostra, né, os tubos da seção de radiação posicionados na vertical, na lateral dos fornos ali para cima, de baixo para cima, os queimadores lá na base. Às vezes você encontra literatura fazendo alusão a queimador, às vezes maçarico. O queimador é como se fosse o conjunto, tá? O maçarico é realmente o miolo do queimador. E fluindo aí para a chaminé, mas você vê que quando passa na câmara de convecção, tá de novo aquelas bolinhas lá. Só que aqui nessa representação do tipo misto, está representando só as bolinhas brancas. Mas a ideia é a mesma, o tubo vai por um lado, volta para o outro, vai para um lado, vai para o outro. É como se eu tivesse cortado esses tubos aí no meio a partir dessa visão em corte. Quando eu faço isso, logicamente, nos que estão alinhados verticais fica uma zona vazia, né? Porque você só pega as laterais ali para ter tubulação. Já de convecção, os tubos estariam atravessando a própria zona de convecção e seriam vistos como bolinhas aí na visão em corte. Serpentina, o que é esse equipamento? A função é transportar os hidrocarbonetos a serem aquecidos. Está se falando aqui de hidrocarbonetos porque na indústria do petróleo todos os fluidos eles são frutos do óleo bruto, né? E do gás que saem do poço de petróleo. Então são componentes de hidrocarbonetos. E eles são aquecidos, constituídos de tubos colocados em uma câmara, que é a fornalha, onde há combustão, a fim de aquecer o produto que passa internamente nos tubos. Então a serpentina nada mais é do que os tubos, né, do forno. Ela pode ser construída de um tubo contínuo ou uma série de tubos interligados entre si pelas extremidades, por meio de cabeçotes, curvas de retorno ou coletores. Então aquele mesmo esquema que era feito lá no trocador de calor, para você poder fazer o fechamento de um passe, né? O tubo vai, faz a curva lá na frente, volta e aqui no cabeçote, o cabeçote faz a interligação desse tubo. Então você tem uma serpentina contínua sendo montada a partir de peças separadas. E aí a gente consegue ver ó, que esses cabeçotes eles podem ser cabeçote mais típico de solda, tá? Que é esse curvo assim. Cabeçote mandrilhado, que ele é mais de colocar ali o coisa. Tem outros que são rosqueados, outros que são flangeados. Cada um deles tem sua característica construtiva, mas todos eles têm a finalidade de fazer o fechamento
dos passes do forno na extremidade dele, depois que já foram e voltaram lá pela curva. Dependendo da finalidade do forno, a serpentina pode ser classificada segundo a transmissão de calor em duas partes: seção de radiação e seção de convecção. Na de radiação, a parte da serpentina onde os tubos ficam expostos ao calor radiante das chamas. Então, aquela parte mais da base ali do forno, onde realmente tem um queimador. Já a de convecção é a zona de convecção do forno afastada dos maçaricos. O que aquece ali são os gases da combustão que chegam em alta temperatura, né, aquecendo a carga. Toda vez que falar isso da carga, saiba que é o fluido que está passando dentro dos tubos do forno. Um forno com 4 passes, está escrito aí passo, mas seria um passe, uma vista superior de um forno vertical. Como é um forno vertical, que no meio ele não tem nada, ele tem a tubulação na parede do forno. Essa tubulação está subindo e descendo na vertical sempre ao comprido ali da parede do forno. E aqui está se vendo ali a quantidade de passes que ele tem. Essas interligações aí mostram isso, né? A fornalha ela é constituída das seguintes partes: a estrutura, que deve resistir às altas temperaturas, normalmente feita em material refratário, contido por estrutura metálica. Então você tem ali um misto de metal e cerâmica, né, para poder montar o corpo, digamos assim, do forno. E os refratários, que é toda a parte de forno que fica em contato com os gases da combustão de alta temperatura, parte do fundo do forno, paredes laterais, etc. Então, quando você olha lá uma câmara de queima de um forno, por dentro ele é tudo material refratário, tudo tijolinhos. Tá? Então, esse calor, quando ele sai da chama, né, ele irradia para todos os lados. E você tem que tentar conter ele ali dentro dessa câmara, para poder garantir uma certa eficiência energética. E esse calor radiante ele fica contido a partir desse material refratário dentro do forno. Já os gases da combustão superaquecidos, eles vertem para a zona de convecção, entram em contato com os tubos lá, fazendo aquecer a carga que está passando por dentro dele. Equipamentos auxiliares, que são os queimadores ou maçaricos, são equipamentos principais. Além deles, são considerados auxiliares os pré-aquecedores de ar, ventoinhas, sopradores de fuligem, controle de chama, virola, etc. Isso tudo são equipamentos que o forno possui para poder fazer com que ele tenha um bom funcionamento. Por exemplo, um forno ele funciona a partir de queima. Queima pressupõe que você tem combustível e ignição, que é conseguido ali no maçarico, e pela virola, que é uma espécie de janelinha que é aberta ali próximo ao queimador, você tem um fluxo de ar que vem de baixo para cima do forno, da base dele para a chaminé, quase que naturalmente mesmo. É a chamada tiragem. Então esse fluxo de ar, se o ar entrar ali frio, ele atrapalha a queima. Mas se ele entrar já pré-aquecido, ele funciona melhor. Então um equipamento auxiliar do forno, por exemplo, é o pré-aquecedor de ar. Soprador de fuligem é porque no processo de queima de combustível, principalmente quando o combustível é combustível do tipo óleo ou alguma outra coisa, essa queima provoca particulado sólido que em aspersão ele se deposita nas paredes internas do forno e até mesmo na tubulação do forno. Quando ele faz isso, ele cria uma camada ali de material que funciona como uma espécie de isolante, diminuindo a eficiência energética do forno. Então, de vez em quando, esses sopradores de fuligem, que são uma espécie de jatos de ar direcionados ali internos do forno, eles são acionados para poder impedir que essa fuligem se deposite no material refratário e prejudique a troca térmica que acontece dentro de um forno. A chaminé, que é situada no final da seção de convecção, né, depois que já passou pela zona de convecção, ela é normalmente conectada à câmara de combustão, por onde se faz a exaustão dos gases. Então esses gases vão ser expelidos, né, para fora do forno. Essa conexão poderá ser feita através do próprio corpo do forno ou por meio de dutos aéreos, possuindo a chaminé duas finalidades: expelir os gases da combustão após serem filtrados, porque a indústria hoje em dia se preocupa com essa questão de emissão de gases de carbono, né, frutos de queima, então passar por um filtro é algo importante, e provocar a tiragem necessária à boa operação do forno. Agora há pouco eu falei da tiragem. O que é a tiragem? É esse fluxo de ar interno do forno
que favorece a queima. Se você não tiver ar, a chama apaga. Então esse fluxo de ar que acontece ali, acontece porque você tem uma saída na forma de chaminé. A geometria do forno favorece esse fluxo. Quanto maior for essa torre, essa chaminé for mais alta, melhor essa tiragem aí. Em situações onde você não tem como fazer uma tiragem natural muito boa, você faz uma chamada de tiragem forçada. Tá? Tiragem é a diferença de pressão interna do forno, disponível para produzir um fluxo de gases para a atmosfera. Fatores que influenciam na tiragem: a temperatura do ambiente, temperatura dos gases na entrada da chaminé, perda de carga devido ao atrito dos gases com a tubulação da chaminé, né? A altura da chaminé, etc. Então tem vários aspectos que podem influenciar nesse fluxo de ar e de gases para fora do forno. Ela pode ser de três tipos: a natural, quando esse diferencial de pressão ele é promovido sem auxílio de ventiladores. Se a gente parar para pensar e fazer uma analogia, uma churrasqueira, né, de tijolinhos, ela funciona com uma boa tiragem se ela tem uma chaminé alta, né? Passa por cima do telhado ali e espelha os gases da queima do carvão da churrasqueira lá por cima. Quanto maior for essa chaminé, melhor a tiragem e menos fumaça a sua churrasqueira vai fazer. Mas quando você não tem esse ΔP necessário, naturalmente, você tem que usar a forçada, que é quando o ventilador for colocado no duto de ar para os maçaricos. Então, na entrada do forno, o cara sopra, né, o equipamento auxiliar, que é o ventilador, ele sopra ar aquecido, né, pelos maçaricos ali, aumentando a chama e fazendo que a queima aconteça corretamente. E a tiragem induzida, que é quando esse ventilador funciona, na verdade, como um exaustor. Ele fica lá no topo lá da chaminé e ele suga, né, puxa os gases da combustão, né, de lá de cima, provocando esse fluxo ascendente aí de ar através do forno. Queimadores, né, são acessórios dos fornos onde se efetua a queima do combustível necessário ao aquecimento da carga. É o que realmente provoca o fogo ali na câmara de radiação de um forno. Os mais utilizados podem queimar tanto gás quanto óleo. Então, antigamente, né, começou esse negócio dos fornos na indústria, eles queimavam óleo, mas o pessoal via que o queimador óleo provocava muita fuligem, né, não era muito eficiente, tinha um custo elevado. Aí, com o passar do tempo, você utilizando gás natural, os queimadores que combinavam gás e óleo passaram a ser usados mais. Então você precisava ter uma mistura de gás e de óleo vaporizada num queimador e um elemento de faísca para fazer a ignição disso, provocar a queima. O bloco refratário, por exemplo, é um conjunto de tijolos refratários que circulam e direcionam a chama para o interior da câmara de combustão. Então, no próprio queimador, você tem uma estrutura que é tipo um funil, assim, com um maçarico no meio. Esse funil é como se a parede do funil fosse de tijolinhos. Então, quando acontece a queima, a chama ela irradia calor para qualquer direção. Mas graças a você ter esse formato na forma de funil, na forma de tijolos refratários ali, esse calor radiante é rebatido pelos tijolos refratários e direcionados realmente para o meio da câmara de combustão, para que ele realmente vá para os passes ali, os tubos do forno e aqueça o produto. Então isso tem a ver com a eficiência energética, porque não tem tubo e nem passe no fundo, na base do forno. Ali é o local dos queimadores. Então o queimador ele tem que projetar o calor radiante dele para cima e para os lados, para poder encostar nos tubos e aquecer por convecção, por radiação. O maçarico, né, a parte integrante dos queimadores, onde efetua as misturas dos combustíveis e a queima. Então o maçarico ele funciona da seguinte maneira: ele tem uma tubulação de combustível conectada nele. Esse combustível ele é bombeado ou comprimido para chegar nesse maçarico com uma determinada pressão. Então, pressão é a variável mais importante no controle de maçaricos em fornos. Se a pressão dele não estiver bem ajustada, você não consegue ter uma chama eficaz e uma boa queima. Tá? E esse maçarico, se ele for do tipo combinado, ele vai ter que fazer uma mistura desse combustível, porque esse combustível ele chegar lá líquido demais, ou chegar lá gás demais, chegar lá não bem misturado, essa queima também não vai ser eficiente. O maçarico a óleo ele queima combustível líquido, né?
e essa queima deve ser completa e homogênea. Para isso, são projetados de tal forma a garantir a atomização do óleo que sai do maçarico. O que é essa atomização? É você transformar esse óleo que vai ser jogado pelo bico do maçarico e que vai entrar em ignição na hora que ele criar aquela nuvem de óleo ali na frente do queimador, através de um atomizador. Um atomizador é uma espécie de pulverizador. O óleo ele chega líquido, mas ele tem que ser jogado para fora do maçarico com alta pressão e pulverizado. Tem que ser bolinhas de líquido de óleo, para que essas bolinhas elas entrem em queima facilmente e você tenha pouco resíduo de queima. Para você fazer isso, você precisa normalmente de uma linha de vapor conectado também no maçarico. Então a mistura do óleo com o vapor provoca essa atomização necessária para fazer uma queima perfeita nos maçaricos a óleo. Tá aí uma imagem que mostra isso, né? Que você tem linhas, tem alinhamentos que passam por válvulas, joelhos, etc. E essas linhas você tem tanto de gás, o combustível, né? O gás para os pilotos. O piloto é como se fosse uma espécie de isqueiro, é o que faz a ignição. E o óleo combustível. E essas coisas têm que ser misturadas com o vapor de atomização. Então você vê que nessa figurinha de cima aqui você tem vapor e óleo sendo misturados no maçarico através de dois alinhamentos. Então você tem que ter uma certa pressão de vapor, tem que ter uma certa pressão de óleo, uma certa pressão de gás e tem que controlar isso muito bem para poder ter uma queima completa e eficiente no interior do forno. Aí uma imagem um pouquinho mais detalhada de um maçarico, mostrando aí os internos dele, a caneta, atomizador, câmara de atomização. Você vê que as linhas, né, as tubulações, quando elas chegam no maçarico, elas se conectam no maçarico como se fossem assim, capas, né? A capa mais externa, a capa mais interna. Aí na mais externa vai passar o vapor que vai fazer a atomização. Na mais interna vai passar o óleo, na outra vai passar o gás. E o bico do maçarico é onde sai esse combustível atomizado para poder pegar fogo. Dependendo do óleo combustível utilizado para queima, tem esse maior ou menor acúmulo de incrustação nas passagens. Né? Então, né, antigamente você usando queimador a óleo, tinha que ter ainda essa preocupação do tipo de óleo que você estava utilizando. Para limpeza, os maçaricos devem ser desmontados e retirados com o forno em funcionamento. Os orifícios dos bicos são pontos críticos que devem ser sempre calibrados. Então o bico ele tem que ter um certo ajuste ali para impedir de ter incrustação e entupimento. Se esse maçarico precisar ser limpo, porque com o tempo, né, ele vai entupindo ali, não consegue mais garantir a queima e a pressão possíveis ali para uma queima eficaz, esse equipamento ele vai ter que ser trocado. Então você tem sempre maçaricos ali redundantes para poder você retirar o maçarico do forno com ele em funcionamento. Normalmente isso acontece por um profissional acessando a base do forno por baixo, assim. Então embaixo do forno, né, o forno ele fica em cima de uma estrutura de construção civil que permite que uma pessoa entre ali embaixo e consiga ver a queima acontecendo, né? Deve ser uma imagem meio assustadora, né? Se tivesse algum problema ali de fluxo de ar reverso, em função de uma inversão do diferencial de pressão ali, você teria o fogo ao invés de subindo, descendo, né? Mas como os sistemas são sempre dimensionados para funcionar corretamente ali, você nunca vai ter uma pessoa sendo esmagada por uma coluna de fogo de cima para baixo de um forno, né? Mas você retirar o maçarico, logicamente com a ferramenta apropriada e tal, para fazer essa troca aí. Para a queima do combustível é necessária a presença de ar. Ele entra através de janelas existentes na parte troncocônica dos maçaricos. Lembra que eu falei que o maçarico ele tem uma espécie de funil assim, de refratário que direciona o calor radiante da queima? Mais na base ainda ele tem ali espaços que são umas janelinhas chamadas virolas. E o ajuste disso, sendo feito mecânico ou automático, você aumenta ou diminui a abertura delas, aumentando ou diminuindo o fluxo de ar através desses queimadores. O maçarico a gás existem dois tipos, né? O primeiro semelhante aos bicos de gás de fogão, e o segundo é mais simples e tem precisão no ajuste da quantidade de ar. O gás sai do maçarico por dois caminhos, um rasgo e uma série de orifícios.
são fáceis de serem removidos para inspeção e limpeza. Então, no maçarico a gás, que foi o que foi sendo substituindo os maçaricos mistos e a óleo depois, eles são mais eficazes, são mais fáceis até para a questão de manutenção. Você tem menos problema de incrustação, porque o combustível que você está queimando ali é um combustível mais limpo, né? Os pilotos são os maçaricos que funcionam a gás, têm baixa capacidade de pressão e servem para facilitar o acendimento dos maçaricos que trabalham com óleo. Então, nos maçaricos combinados, os queimadores que queimam tanto óleo quanto gás, o piloto ele é a gás e ele acende primeiro, digamos assim, e o óleo atomizado ele é incendiado por esse piloto. O sistema de alimentação dos maçaricos é constituído de tubulações, bombas, válvulas, vasos, combustíveis de óleo e gás e de vapor de atomização. As pressões devem ser constantes e o bombeio feito por bombas rotativas e centrífugas. Para maçaricos combinados existem 3 sistemas de alimentação: o sistema do óleo combustível, gás combustível e vapor. Já a parte de medição de temperatura da carga é de suma importância nos fornos. Por isso são colocados pares termoelétricos na saída da serpentina para medição de temperatura do fluido. Então lá na instrumentação vocês devem ter visto os pares termoelétricos, né, os termopares, que eles conseguem através de um ΔT, né, um diferencial de temperatura, fazer a medição de temperatura a partir de uma geração de milivoltagem nas extremidades desse termopar. E esses equipamentos eles têm que ser colocados, né, a montante e a jusante da tubulação principal lá do forno, que é por onde flui a carga, que é o fluido a ser aquecido, para que a gente veja se esse forno está dando o ΔT da entrada para a saída desejado para alguma finalidade do processo. Então, se eu quero, por exemplo, pegar o fluido ali, aquecer o petróleo, por exemplo, de 25 graus, que é a temperatura ambiente, para 90, 70 graus, né? Esse forno tem que conseguir fazer isso e eu só consigo saber se ele está fazendo isso corretamente através da medição. E para isso eu utilizo na própria tubulação os termopares que são conectados lá no processo. Além da temperatura da carga, deve ser mantida e controlada a temperatura nas paredes dos tubos. Então, esse fluido ele passa pelos tubos. As paredes dos tubos elas têm que estar quentes, logicamente, mas o ideal é que elas não superaqueçam. Porque se elas superaquecerem, vai provocar um fenômeno conhecido como coqueamento, que é a queima e a incrustação e o consequente entupimento, né, a redução do schedule, né, da seção transversal do diâmetro interno desse tubo, pelo aumento, né, da espessura das paredes dele. Por quê? Porque particulado sólido ficou depositado ali. E por que esse particulado sólido se depositou ali e não fluiu com o resto do fluido através do forno? Porque a temperatura na parede do tubo estava alta demais. Queimou uma parte do produto ali e fez ele virar uma incrustação. Então se reduz a vazão através do forno e isso funciona como isolante, diminuindo a capacidade de troca térmica, né? E consequentemente fazendo o forno consumir mais combustível. Então isso tudo a gente não quer. As instalações de pares termoelétricos se dá pela intenção de evitar o bloqueio dos tubos por incrustações e formação de coque, que é isso que eu falei agora há pouco, né? O coque acaba por aumentar a perda de carga do sistema. A perda de carga é aumentar a resistência, né, na hora da passagem do fluxo de fluido. E demandar mais energia térmica, pois funciona como isolamento térmico. Então tudo isso que eu falei antes aqui está dito nesse slide. Além do coque no interior dos tubos, podemos ter incrustações geradas por cinza e óleo nas paredes do forno, que é aquele fenômeno que eu falei antes lá do soprador de fuligem, que tem que ter, o problema de usar queimadores a óleo, que eles provocam muito essa coisa da fuligem, e isso vai virar uma incrustação e vai virar uma camada isolante que vai diminuir também a eficácia dos fornos. Os materiais, né, dos fornos, né, podem ser divididos em metálicos e não metálicos. Os metais são usados desde ferro fundido até aço inox e na maioria aço carbono com adição para melhorar propriedades físicas, tais como resistência a calor, corrosão mecânica e ao desgaste. Então uma liga, né, de aço carbono ela é desenvolvida especificamente para essas aplicações industriais, porque como esse equipamento ele vai ter um custo alto de instalação, ele tem que durar muitos anos. Lógico que ele tem que passar por manutenção, mas quanto mais tempo ele demorar para ser trocado, para ele ter sofrendo manutenções
com a frequência maior, melhor. Então o material com o qual ele é fabricado tem que ser de boa qualidade e tem que ter essas características aí de propriedade dele. Resistência a calor, corrosão, mecânica, desgaste, porque um forno, o material metálico é submetido a tudo isso aí. Aí vai falando cada uma das características, né, de você usar nessa liga de aço carbono e qual característica que ela agrega. O cromo, por exemplo, aumentando a resistência à corrosão, o molibdênio diminuindo a fragilidade do aço, o níquel aumentando a tenacidade e resistindo a temperaturas mais elevadas. Já os não metálicos, né, da mesma forma que os metais, variam dentro de uma grande faixa em função das condições operacionais a que serão submetidos. Entre as propriedades dos tijolos refratários que devem ser consideradas, cita-se ponto de fusão, composição química, deformação, perda de peso, trincamento quando reaquecido, porosidade e peso específico. Então, esses equipamentos, dependendo das condições, as temperaturas que ele tem que alcançar, né, dependendo do dimensionamento do forno, da capacidade dos queimadores, a chama que é criada ali dentro, esse material refratário tem que ter certas características ali e não pode se deteriorar com facilidade ao longo do tempo. E tem que também aguentar o tranco com relação a variações térmicas. Você vê aí que trincamento quando reaquecido. Um forno, ele às vezes é tirado de operação para manutenção, ou em caso de parada de unidade, o que for, mudança de campanha na unidade. Aí quando acontece esse tipo de coisa, o forno depois ele tem que voltar à operação. Aí ele esfriou todo aquele material refratário e ele tem que ser reaquecido. Nesse processo de reaquecimento ele não pode trincar, porque se trincar ele vai passar calor pela trinca e vai diminuir a eficiência energética do forno e consequentemente um aumento no consumo de combustível.